Os contos são fundamentais, assim como os romances, é claro, né? A Paixão segundo o GH, A Hora da Estrela, Água Viva, enfim, vários outros romances que nós temos da Clarice que certamente entra no hall das suas obras mais importantes. Então, ler Clarice, mais do que uma experiência importante literariamente, eu diria que é uma experiência importante para a vida. E para finalizar, claro, um comentário aqui sobre o nosso gênio, um dos nossos gênios, né, que é o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa. Bom, gente, o João Guimarães Rosa é um presente, de fato, que a literatura brasileira nos deu. É um autor que começa a escrever um pouco mais tarde. O seu primeiro livro, que é um livro de poemas, curiosamente, um livro chamado Magma, é publicado quando ele tem mais de 40 anos, mas o Rosa, infelizmente, falece muito cedo ali, tem um período de escrita curto, relativamente curto, mas nesse período ele nos presenteou com obras antológicas, né? Nós temos do Guimarães um olhar, ele Guimarães, que era uma figura única, era um poliglota, nasce numa cidadezinha pequenininha em Minas Gerais, chamada Cordisburgo, né? Depois vai para Belo Horizonte, depois vem para o Rio de Janeiro, acaba fazendo medicina, seguindo a carreira de diplomata, enfim, Rosa é uma figura interessantíssima em termos de biografia também. O Rosa, ele olhava para aquele sertão, e cuidado com isso, né? Uma atenção importante que eu peço para que vocês tenham. O sertão do Guimarães Rosa é completamente diferente do sertão, por exemplo, do Graciliano Ramos. Aqui nós não estamos falando do sertão nordestino, a gente está falando do sertão mais vinculado ao cerrado, digamos assim, né? Minas Gerais, uma parte de Minas, uma parte de Goiás, uma parte de Mato Grosso. Então é outro bioma, digamos assim, do Brasil, um bioma muito caracterizado pelo sertanejo, ou seja, pelo homem que vive no sertão, e também pela pecuária de gado extensivo, né? Os bois estão absolutamente soltos na obra do Guimarães. É muito difícil você ler alguma coisa do Guimarães e não encontrar ali uma manada pelo caminho. Aquilo de fato fazia parte do ambiente. E o Rosa, ele era um especialista em traduzir aquele ambiente, né? Ele conviveu muito com aqueles sertanejos, fazendo anotações da sua prosódia, do jeito de falar, dos causos, dos contos, da vida, das lendas, enfim, de tudo que permeava aqueles homens naquela imensidão que é o sertão do Brasil. E ele consegue transportar aquilo para a obra dele de uma forma quase mágica, né? Um dos principais aspectos do Guimarães Rosa, que sempre é comentado, é a questão da linguagem, né? A linguagem do Rosa, muitas vezes a gente até comenta isso, né? Parece que o português não era o suficiente para o Guimarães, então ele tinha que transbordar essa linguagem, criar novas palavras, não raro ele fazia isso, chamados neologismos, né? Fazia isso, transpunha. É sempre, quando você tem um primeiro contato com Guimarães, a leitura não parece muito simples, ela parece um pouco desafiadora. E por diversas vezes eu já tive a oportunidade de ouvir isso, né? Para facilitar, digamos, a leitura do Guimarães, nada como ler Guimarães em voz alta, porque parece que a fala, a prosódia se materializa e aquela narrativa ganha vida, ganha corpo diante de nós. É uma coisa belíssima, é algo maravilhoso, né? E ele era um mestre da narrativa. O Rosa, ele tem o chamado mitopoético, né? Ele explora, digamos assim, faz uma fusão da realidade com a fusão daquilo que é irreal, daquilo que é mítico, e ele faz isso com uma naturalidade única. Então, tanto nos seus contos, como, por exemplo, os contos do Sagarana, né, que na verdade são contos longos, então você tem contos ali antológicos, né, Burrinho Pedrez, Conversa de Bois, que é um conto em que os bois conversam, né, uma coisa maravilhosa, A Hora e Vez de Augusto Matraga, dessa questão da travessia, sempre muito presente no Guimarães Rosa, sempre o seu personagem está saindo de algum lugar, seja um espaço físico, seja um espaço psicológico, e indo para outro lugar, sempre fazendo uma transição
E no caso do Aurivês, que é um conto emblemático, né, é contado ali a história do Nhô Augusto, do Augusto Matraga, que era um facínora e que decide, por N questões, que vale a pena vocês lerem, ir para o céu, nem que seja a porrete. Então, o Rosa, não é exagero nenhum dizer isso, ele era uma pessoa que acreditava, digamos assim, no ser humano. De uma certa forma, o oposto do Machado de Assis, que era um pessimista inveterado. Não é o caso aqui do Guimarães. E é claro, né, citar Guimarães é citar os seus contos, sejam os maiores, sejam os menores, né, como o que estão nas primeiras histórias. Há um conto que eu particularmente adoro, chamado A Terceira Margem do Rio, acho que é uma obra-prima que deve ser lido. Sejam as suas novelas, né, que estão inseridos ali em Campo Geral, Manuelzão e Miguelinho, dentre outras. Mas o seu grande, único e espetacular romance é o Grande Sertão Veredas. E o Grande Sertão, que é um romance denso, como já disse no início da aula, um presente, né? Você começa lendo o Grande Sertão, uma pessoa termina outra. Uma narrativa que conta a história do Riobaldo, do Rio Fundo, ali, que era um sertanejo que, muito generalizadamente, decide fazer um pacto com o diabo, né, para conseguir ter o seu corpo fechado e combater os seus inimigos, e vai pagar um preço muito alto por conta disso. Então nós temos um livro, veja esse mito, essa questão do irreal, do fantástico mesclado ali com uma narrativa ímpar, né? O Grande Sertão, de fato, é um livro que poderia estar, e está, na verdade, no hall dos principais livros da história da humanidade, e eu juro que não exagero quando digo isto. Então é isso, pessoal. Por agora nós finalizamos, portanto, o nosso curso geral da História da Literatura Brasileira, com uma ou outra pontuada na literatura portuguesa, é claro. Lembrando sempre que aqui nós estamos generalizando alguns aspectos, pegando os aspectos mais importantes, e isso obviamente não significa que a importância, não deixe de lado a importância de vocês terem que estudar, se aprofundar, ler, né? Sempre mais, seja obra, seja crítica, principalmente para quem gosta, obviamente, da literatura, principalmente os professores que são especializados na área, até porque, como diria o próprio Guimarães, o verdadeiro mestre é aquele que de repente aprende. Então, em literatura, a gente nunca está sequer perto do ideal, né, do saber tudo. Isso é impossível. A literatura sempre nos permite novas interpretações, novas leituras. Vai depender, é claro, do contexto em que nós estamos ali inseridos, do contexto também histórico em que está sendo feita aquela leitura. E talvez por isso, né, por essa imortalidade, digamos, da literatura, que ela é tão encantadora. É isso. Até!